Eu tinha 18 anos na época, era o início do verão, e eu estava de férias da escola sem nenhum emprego. A maior parte do meu tempo era passada dentro de casa, jogando videogame, assistindo YouTube ou TV, ou apenas relaxando. Quando isso aconteceu, meus pais estavam fora da cidade por alguns dias, deixando a casa sob minha responsabilidade. Isso era comum e nunca foi um problema. Às vezes, eu chamava amigos para passar o tempo, mas naquela noite, eu estava aproveitando a tranquilidade sozinho. Estava assistindo a uma reprise de um dos meus programas favoritos no Netflix, enquanto mexia no celular. Era tarde, talvez umas 11 ou quase meia-noite, quando ouvi uma batida na porta da frente. Pausei a TV e fui ver quem era. Quase nem percebi que já era tarde, mas felizmente, isso passou pela minha cabeça antes que eu abrisse a porta sem pensar. Olhei pelo olho mágico e vi 2 homens, ambos vestidos de forma parecida, esperando que eu atendesse. Fiquei parado, pensando se deveria ou não deixar claro que estava em casa perguntando o que eles queriam. Decidi ficar quieto e apenas observar, esperando que fossem embora. Poucos segundos depois, eles chamaram. "Olá, estamos aqui para falar com o senhor e a senhora Ian." Eles estavam se referindo aos meus pais. Confuso, continuei em silêncio, sabendo que era tarde demais para qualquer tipo de visita, mesmo que fosse importante. Depois de 1 minuto, os homens trocaram algumas palavras baixas entre si e saíram da varanda. As luzes externas estavam apagadas, então não consegui ver para onde foram. Mas também não ouvi barulho de carro ou vi faróis, o que me deixou imaginando se eles tinham vindo a pé, o que tornava tudo ainda mais estranho. Voltei para a TV, mas deixei no pause para poder ouvir caso eles voltassem. E não demorou muito até eu ouvir passos novamente fora da casa. Eles subiram na varanda, mas, em vez de baterem na porta como antes, começaram a andar para o lado da casa. Corri para uma janela dos fundos e quando eles chegaram ao quintal, os vi abrirem o portão e entrarem. Me escondi para que não me vissem, mas pude ouvir quando foram até a porta dos fundos. Eles começaram a conversar e logo em seguida a tentar abrir a porta. Essa foi minha deixa para pegar o celular e me esconder na garagem. Liguei para a polícia, explicando a possível tentativa de invasão. Menos de 1 minuto depois, ouvi um som alto, um estalo, que ecoou pela casa, e a porta dos fundos foi aberta. Os passos deles podiam ser ouvidos entrando na casa e subindo as escadas, indo direto para os quartos. Ouvi uma porta se abrir, eles entrarem e fecharem a porta atrás deles. Depois disso, não houve mais barulho. Esperei, horrorizado, em silêncio absoluto por longos e agonizantes 10 minutos, até que a polícia chegasse. Quando as viaturas pararam na frente da casa, houve passos apressados no andar de cima, e os 2 homens começaram a discutir. Alguns oficiais entraram pela porta dos fundos e subiram rapidamente, enquanto outro veio até a garagem para me levar para fora em segurança. Os homens não resistiram à prisão, mas também não disseram uma palavra sobre o motivo de estarem lá. Apesar de semanas terem se passado, e de ser óbvio que não estavam ali apenas para roubar, tudo o que puderam acusá-los foi de invasão e arrombamento. O que mais me assusta é que parecia que eles estavam procurando pelos meus pais, e que talvez pretendiam esperar por eles no andar de cima até que voltassem da viagem. Fico pensando se deveria ter mostrado que estava em casa e se isso teria evitado a invasão, mas algo no comportamento deles me diz que, mesmo assim, eles teriam entrado e feito o que fosse necessário comigo. Eu moro nos arredores de uma cidade de médio porte em Wyoming. O principal motivo para morar aqui é que possuir um grande pedaço de terra não é uma tarefa impossível como pode ser em outros estados. Minha casa é pequena, mas confortável o suficiente para morar sozinho. Isso aconteceu há 4 anos, em 2019, durante a primavera. Passávamos por um mês de chuvas quase constantes, todos os dias. Era um domingo, e eu estava em casa descansando e assistindo TV depois do trabalho. Por volta das 6 ou 7 da noite, ouvi uma batida inesperada na porta. Mal consegui ouvir por causa da chuva forte. Quando fui atender, fiquei ainda mais surpreso ao ver que era um homem desconhecido. Não um carteiro ou algo do tipo.
Alguém aparecer sem aviso na minha propriedade era extremamente incomum, já que fica bem fora do caminho. Perguntei como podia ajudá-lo. O homem, que parecia ter uns 20 e poucos anos, disse que estava acampando na floresta próxima, mas se meteu em problemas e precisava de um lugar para passar a noite. Considerando a localização da minha casa, fazia sentido ele aparecer na minha porta, caso fosse verdade, pois eu era o lugar habitado mais próximo, a pelo menos 8 ou 9 quilômetros. E com a chuva torrencial, fiquei com ainda mais pena dele, mas não deixei de pensar no perigo de deixar um estranho entrar. Ofereci meu telefone para ele ligar e conseguir uma carona até a cidade, mas ele recusou. Quando disse claramente que ele não poderia ficar, ele apenas saiu. Observei enquanto ele seguia pela estrada de terra até que, de repente, virou e entrou na floresta. Por mais estranho que fosse, não pensei muito nisso depois de alguns minutos e voltei para a TV. Já era bem tarde, provavelmente mais de 2 horas depois, quando percebi um brilho alaranjado vindo da janela do quintal. Levantei e movi a cortina. Apesar da chuva e da névoa, vi uma fogueira no meio da floresta, não muito longe da casa. Era pequena, tremeluzindo sob uma grande árvore enquanto a chuva caía. Ao lado do fogo, vi a silhueta de uma pessoa segurando algo, mas não consegui dizer se estava virada para minha casa ou para a floresta. Fechei a cortina e peguei o telefone, chamando a polícia para relatar a presença de alguém perto da minha casa. Sabia que levaria pelo menos 1 hora para eles chegarem, mas queria que a pessoa saísse antes que eu fosse dormir. Depois da ligação, olhei novamente pela janela. O fogo ainda ardia levemente, mas a figura tinha desaparecido. Então, ouvi passos vindo em direção à casa. Corri para outra janela e o vi passar, carregando um rifle de caça. Ele deu a volta na casa e foi até a porta da frente, onde bateu algumas vezes. Depois ficou em silêncio. Peguei minha arma de defesa pessoal no armário do corredor e me escondi atrás da parede, tentando processar a situação. Ele bateu novamente na porta, desta vez com a coronha do rifle, quase quebrando um painel da madeira. Naquele momento, só consegui pensar que precisava fazer algo para afastá-lo antes que a situação se tornasse uma questão de vida ou morte. Atirei para o lado da moldura da porta. O som ensurdecedor ecoou pela casa. Quando minha audição voltou, tudo o que ouvi foi a chuva caindo. Não havia passos, batidas ou gritos. Depois de 5 minutos de silêncio, criei coragem e olhei pelo olho mágico. A varanda estava vazia, mas no quintal havia pegadas claras indo embora. A polícia fez uma busca minuciosa e encontrou alguns detalhes perturbadores. Perto da fogueira, acharam uma bolsa de lona enterrada que havia sido desenterrada recentemente, provavelmente poucas horas antes do ataque. Segundo os policiais, parecia ser um kit de roubo, ou até mesmo um kit de assassinato, preparado para ser usado mais tarde. Isso significava que o homem tinha planejado o ataque e já tinha estado perto da minha casa pelo menos uma vez antes daquela noite. Por que ele me atacou especificamente ainda é um mistério. Quem ele era e onde está agora permanecem sem respostas, mesmo 4 anos depois. Ainda moro na mesma casa, mas me preocupo todos os dias com a possibilidade dele voltar. Quando eu estava crescendo, morava com minha mãe em uma pequena casa durante os anos do ensino fundamental e médio. Ela conseguiu um emprego noturno. Logo, na maioria das noites da semana, eu ficava sozinho entre as 8 da noite e 4 da manhã. Isso aconteceu alguns meses antes de eu me formar no ensino médio. Em uma noite normal, às 7h30, me despedi da minha mãe como de costume e joguei videogame por algumas horas. Era uma noite de escola, então eu não podia ficar acordado até muito tarde, mas ainda assim fiquei acordado mais do que deveria. Por volta das 11h30, desliguei tudo e fui para o meu quarto me deitar, mas fiquei no celular por mais 1 hora antes de adormecer. Quando acordei, pensei ter ouvido uma porta se fechando no andar de baixo. Olhei para o relógio ao lado da minha cama e vi que eram 3h30, então presumi que minha mãe tivesse chegado mais cedo do trabalho. Virei para o outro lado e tentei voltar a dormir, enquanto ouvia passos andando no andar de baixo. Depois de 1 minuto, porém, comecei a prestar mais atenção. Normalmente, minha mãe subia direto para o andar de cima,
ao chegar em casa para se preparar para dormir, mas parecia que alguém estava apenas andando pela casa. Enquanto ouvia por mais 2 ou 3 minutos, percebi que os passos não paravam. Eles estavam passando por cada cômodo, caminhando devagar, como se estivessem fazendo um tour pela casa. Comecei a ficar um pouco nervoso, pensando que talvez não fosse minha mãe e pudesse ser outra pessoa. Levantei e acendi a luz do meu quarto, e quase imediatamente os passos pararam. Escutei do outro lado da porta e ainda não ouvi nada. Cuidadosamente, abri a porta e olhei para o corredor. Eu esperava ver alguma luz vindo do andar de baixo, mas toda a casa estava no escuro. Quem quer que estivesse andando por lá não tinha acendido nenhuma luz, o que me assustou ainda mais. Certifiquei-me de não fazer barulho e fui mais adiante no corredor até chegar ao topo da escada. Ajoelhei e olhei através do corrimão para ver a sala de estar. Não havia ninguém lá, e mesmo no escuro, eu podia dizer que nada tinha sido movido. Meu PlayStation ainda estava no lugar, e na minha cabeça, isso era um sinal claro de que provavelmente não havia mais ninguém na casa, além talvez da minha mãe. Quero dizer, se alguém estivesse lá para nos roubar e tivesse passado pela casa inteira, definitivamente teria levado o item mais caro da sala. Naquele ponto, eu só queria saber se era minha mãe andando por aí ou se eu estava tendo alguma alucinação auditiva estranha. Desci as escadas até o térreo e chamei: "Mãe, você está em casa?" Não houve resposta nem sinais de movimento na casa. Então, andei pelo corredor até a cozinha. Assim que entrei, vi uma pegada no chão de azulejos e quando levantei os olhos, me deparei com uma figura do outro lado do cômodo. Um homem estava sentado à mesa de jantar, com uma máscara escura no rosto. Suas roupas eram todas pretas, o que dificultava enxergar claramente suas feições. Ele estava olhando para mim, mas não disse nada, nem se moveu. Ele me encarava com uma expressão completamente vazia. Corri de volta para o andar de cima e me tranquei no meu quarto enquanto ligava para a emergência. O operador me manteve atualizado sobre a chegada da polícia, mas, depois de 1 minuto, ouvi o homem caminhando lentamente pelo andar de baixo até o pé da escada. Eu sussurrava freneticamente para o operador até ouvir a porta da frente se abrindo e os passos do homem se afastando da casa. Menos de 30 segundos depois, vi faróis brilhando pela janela. Minha mãe estacionou na entrada da garagem e corri para fora para encontrá-la e contar o que havia acontecido. Quando a polícia chegou, fez uma busca completa, mas não encontrou nada que pudesse nos ajudar a identificar o homem. Pelo que parece, o homem não estava ali para nos roubar. Ele também não parecia ter interesse em mim, o que significa que provavelmente estava tentando machucar ou sequestrar minha mãe. Faz sentido pensar que ele invadiu apenas minutos antes de ela geralmente chegar em casa. Isso me faz pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse descido para ver quem estava lá, ou se minha mãe tivesse chegado apenas 1 minuto antes e entrado na casa sem saber que havia alguém esperando por ela. Tenho 32 anos e moro sozinho em uma casa rural. Tenho alguns vizinhos a cerca de 800 metros de distância com quem converso de vez em quando, mas geralmente prefiro ficar na minha e só vou à cidade quando necessário. Estou meio aposentado, então passo a maior parte do tempo em casa, mas alguns meses do ano faço trabalhos de contratação. Na época, era final do outono, e naquele dia eu estava guardando meus equipamentos do quintal no galpão para me preparar para o inverno. Eram apenas algumas ferramentas, cortadores de grama e coisas assim que eu tinha deixado do lado de fora. Enquanto eu estava lá fora, vi algo incomum. Um homem andando pela estrada que conectava à minha entrada. Ele não carregava nada, nem mochila, nem equipamentos de camping. Para dar contexto, essa estrada era completamente vazia, exceto pelas poucas casas como a minha, e a cidade ficava a 4 horas de caminhada dali. Observei o homem até que ele desapareceu no horizonte. Depois que ele se foi, olhei para ambos os lados da estrada e não vi nenhum carro estacionado. Foi bem estranho, mas depois de um tempo, parei de pensar nisso e terminei meu trabalho no quintal. Entrei antes de escurecer e fiz o jantar enquanto relaxava. Enquanto eu comia, um barulho repentino lá fora me assustou. Era um som de madeira batendo, como se viesse do galpão. Olhei pela janela
e vi que a porta do galpão estava escancarada. Embora fosse antiga, aquela porta nunca havia destrancado sozinha antes. Sem saber ao certo o que estava acontecendo, sabia que precisava verificar e, pelo menos, fechar a porta. Peguei meu rifle, apenas por precaução, mas estava confiante de que não seria nada perigoso. Caminhando até o galpão, escutei com atenção, mas não ouvi nada além do silêncio da noite. Olhei ao redor do campo e também não vi sinais de animais ou pessoas. Quando cheguei à porta aberta do galpão, liguei minha lanterna e iluminei o interior. Nada parecia fora do lugar. Entrei e fiz uma busca mais detalhada para ver se algum animal estava escondido, mas, novamente, não havia nada. Fechei a porta do galpão e me certifiquei de que estava trancada antes de começar a voltar para casa. Enquanto caminhava pelo campo em direção à minha casa, senti um arrepio estranho crescendo dentro de mim. Não sabia o que era, mas essa sensação continuou aumentando até eu chegar à porta da frente. Entrei e tranquei a porta atrás de mim. Ao entrar no corredor, vi uma pegada suja no chão. Acendi a luz e vi que havia uma trilha de pegadas sujas levando até o quarto de hóspedes. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu levantava meu rifle, respirava fundo e me aproximava cuidadosamente da porta. Encostei a cabeça na madeira e ouvi algo. Era como se alguém estivesse respirando do outro lado da porta. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, a maçaneta girou na minha mão e a porta se abriu de repente. Dei um passo para trás e levantei o rifle quando vi um homem que parecia prestes a me atacar, segurando uma enorme pá de metal. Acho que o fato de eu estar armado o paralisou. Ele ficou parado na porta, segurando a pá como uma arma, com uma expressão de raiva intensa no rosto. Gritei o mais alto que pude para que ele ficasse onde estava, tentando soar intimidador, mas, sem dúvida, estava aterrorizado. O homem manteve a distância, mas sua expressão de fúria não desapareceu. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Se chamasse a polícia, levaria cerca de 1 hora para que chegassem, e eu definitivamente não queria ficar segurando o homem sob a mira do rifle por tanto tempo, arriscando algo pior acontecer. Enquanto estávamos em um silêncio tenso, o homem, de repente, jogou a pá na minha direção e correu de volta para o quarto. Corri atrás para ver o que ele estava fazendo e o vi começar a rastejar pela janela. Parte de mim queria detê-lo, mas a outra parte não conseguiu agir. Ele pulou para fora e correu para o campo, desaparecendo na vastidão da noite. Até hoje, esse homem nunca foi identificado e suas intenções permanecem desconhecidas. Só posso dizer que, se eu não tivesse meu rifle nas mãos, ou se ele tivesse me surpreendido, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Eu não faço muitas viagens para fora da cidade, então essa foi uma das poucas vezes em que precisei ficar em um lugar que não fosse a casa de amigos ou familiares. A área onde eu precisava me hospedar era pequena, e a maioria dos hotéis não parecia muito boa, mas, para minha surpresa, havia uma casa listada no Airbnb. Era a minha primeira vez usando o site, mas a casa parecia um lugar decente, muito melhor do que os hotéis. Solicitei as datas e, em poucos minutos, a reserva foi confirmada. Na semana seguinte, comecei a viagem. Quando cheguei à cidade, que ficava a cerca de 14 horas da minha, já era noite. A cidade parecia quase deserta comparada ao lugar onde eu estava acostumada a viver. Todas as luzes das casas estavam apagadas, as lojas estavam fechadas e não havia pessoas ou carros na rua. É claro que era madrugada, então eu não esperava que essa pequena cidade estivesse iluminada e ativa nesse horário, mas ainda assim era inquietante, considerando que eu não a tinha visto durante o dia. Essa foi minha primeira impressão do lugar. A rua que levava ao Airbnb também estava escura, passando por um bairro cercado por árvores, até que finalmente cheguei à casa. Era uma das poucas com a varanda e as luzes externas acesas, mas havia também uma luz vindo de uma janela no andar de cima. Achei que o último hóspede provavelmente tinha esquecido de apagá-la, então não dei muita importância e comecei a levar minhas coisas até a porta da frente. Peguei o código da chave no meu e-mail, entrei e tranquei a porta atrás de mim. Rapidamente coloquei minhas coisas em um canto do quarto
e subi as escadas para apagar a luz que havia sido deixada acesa. Era um dos quartos extras, com apenas uma cama e uma cômoda pequena. Apaguei a luz e fui para o quarto principal para arrumar minhas coisas. Eu só ficaria por uma noite, mas havia reservado por 2, porque precisava estar ali até tarde no dia seguinte. Fiquei acordada por no máximo 1 hora antes de finalmente me deitar e tentar dormir. Fechei os olhos e tentei relaxar, mas fiquei deitada, acordada, por um bom tempo. De repente, sentei-me rapidamente ao ouvir um estrondo atravessando as paredes da casa. Fiquei olhando para a porta, tentando imaginar o que poderia ter causado o som, mas sem nenhuma ideia. Levantei para verificar. Abri a porta suavemente, espiando o corredor do andar de cima. Estava escuro e silencioso agora, sem mais estrondos. Apenas o som da casa balançando com o vento. Voltei para dentro e fechei a porta silenciosamente. Mas um sentimento estranho me fez esperar e pensar mais sobre o som que eu tinha ouvido. Enquanto eu estava ali, comecei a ouvir rangidos suaves pelo chão de madeira vindo do outro quarto. Encostei o ouvido na porta e ouvi os passos se moverem pelo corredor, se aproximando da minha porta. Fiquei tão em choque que quase não percebi que eram passos de alguém se aproximando. Meu coração começou a disparar quando eles chegaram bem perto da porta. Segurei firmemente a maçaneta para impedir que ela se movesse, e momentos depois, senti que alguém a puxava. Assim que resisti, a pessoa afrouxou o puxão, mas após um instante, forçou a maçaneta para baixo e bateu com força contra a porta. A porta abriu pela metade antes que eu pressionasse meu corpo contra ela para fechá-la novamente. Consegui ver apenas metade do rosto da pessoa no vão da porta, mas, nos olhos dela, havia uma raiva que eu nunca esperava ver. Após uma luta, consegui empurrar a porta de volta e trancá-la. A pessoa do outro lado tentou abri-la novamente, mas, depois de gritar algumas palavras desagradáveis para mim, desceu correndo as escadas e saiu da casa. Eu ainda estava recuperando o fôlego e minha mente estava a 1000, mas consegui me recompor e disquei a polícia. Para uma cidade tão pequena, eles chegaram rapidamente. O proprietário do Airbnb deu continuidade ao caso depois que eu parti no dia seguinte, mas eu gostaria de ter acompanhado o desdobramento. Aquele homem parecia tão desesperado para entrar no meu quarto, como se estivesse em um estado de fúria e quisesse me machucar, como se eu tivesse feito algo a ele. Tudo sobre essa situação é perturbador, e acho que nunca vou conseguir tirar isso da minha cabeça. Provavelmente, não vou querer ficar em Airbnbs novamente por um bom tempo.